Então vamos lá primeiro para ver o que é normal. O que é normal é aquilo que representa o que nós somos. Por isto que nós precisamos compreender a grande diferença que tem entre doutrina e movimento. A doutrina espírita é um diamante, intocável. É um diamante que não se modifica. Se eu jogar um diamante na lama, eu te retiro ele, ele continua diamante. Ele não se altera, porque é um corpo doutrinário, e não só doutrinário, que lá nós encontramos quando, na primeira parte da Gênesis, que fala dos caracteres da doutrina espírita, ela é de origem divina e científica. Ela é de origem divina porque veio do alto. Não é um produto dos homens. Ela é científica pela metodologia que foi usada e, ao mesmo tempo, porque está à disposição de todos. Ela não é privilégio dos espíritas nem de um grupo de pessoas. Então, é uma doutrina que nós não temos como modificá-la, ao contrário. Nós temos que conhecê-la, entendê-la e procurar vivenciá-la. O movimento espírita é aquilo que os espíritas fazem dessa doutrina, que é perfeita. Nós somos imperfeitos. E daí estas imperfeições, elas se refletem nas nossas ações, nos nossos atos, nas atitudes que nós fazemos. Então isso nós vamos considerar como normal as imperfeições que nós temos ainda, que estamos na luta para nos melhorarmos, e o reflexo dessas imperfeições no trabalho que nós realizamos, na divulgação, no estudo e na prática da doutrina. Isso é movimento espírita. Agora, encarar isso por ser normal, como sendo uma prática que deve permanecer sem correções, isso é um erro. Porque a nossa normalidade está no nível da imperfeição. Mas como somos perfectivos, é nos tornar mais perfeitos a cada dia que passa. Porque se eu conheço essa doutrina e ela me convida à mudança, eu fico na obrigação de, no momento seguinte, ser melhor do que no anterior. Eu não posso conhecer uma doutrina que ela me ensina algo e que me deixa numa dúvida, porque ao conhecê-la eu verifico que aquilo que está me chamando não é o que eu faço. E o que eu faço não está coerente com aquilo, eu entro no estado de dúvida. E toda vez que eu entro no estado de dúvida, eu entro no estado de mudança, porque a zona de conforto que eu estava, ela deixa de existir. Então verifique que o exemplo, ele fala muito mais alto. E nós espíritas, no movimento espírita, o que é que acontece numa casa espírita quando há a divisão? Há a divisão porque falta a prática da caridade. Porque a caridade é ter boa vontade para com todos. Se nós não temos boa vontade para com uma pessoa, nós ainda não estamos sendo caridosos. Porque o primeiro item da caridade eu não consigo praticar. Na casa espírita tem de 100 pessoas, 20, 30, qualquer número. Tem uma que eu não tenho tanto boa vontade, eu não sou caridoso. Eu tenho que trabalhar em mim para ter empatia com aquela pessoa, para eu suplantar isso. Mas por que eu tenho que fazer esse exercício? Porque eu tenho uma consciência de que nós estamos sendo influenciados e influenciamos ambos os planos da vida, de lá para cá e daqui para lá. E de que os espíritos que são contra o bem, eles se alimentam de caviar. O caviar deles é a dissensão, é a desunião, é a antipatia, é a briga. Porque são energias que eles se alimentam disso justamente para causar aquilo que para eles não é interessante. Por que não é interessante? Porque se a Terra melhora um pouquinho, eles não encontram sintonia para viver aqui nesse ambiente. Porque a Terra deixa de propiciar ambientes como regiões trevosas, regiões umbralinas. Isso tudo vai melhorando esta aura, ou seja, este ambiente magnético da Terra, e eles não terão condições de viver aqui. E são renitentes, brigam com isso para que possam manter-se nos impérios que formaram, subjugando, etc. Então, amor, fraternidade,
caridade, benevolência, indulgência, isso não faz parte do dicionário nem das práticas dele. E eles se alimentam das sintonias que nós oferecemos nas desuniões. Porque nós espíritas só temos um inimigo. Sabe qual é? Não, é a desunião. Os espíritas só têm um inimigo, a desunião. Observem que tudo começa levando a aspectos para dividir. Uma rachadura numa parede, ela não aparece assim, não. Mesmo no terremoto, que aparece aquela grande rachadura, quando chega os abalos sísmicos, ela começa com a rachadura pequena e depois vai aumentando pela intensidade do tremor. Mas sempre começa nas coisas mais simples. Então, nós estamos na casa espírita e uma coisa simples, uma antipatia, uma palavra modada, uma ideia que não foi bem compreendida, uma palavra que alguém falou com o outro, aí chegou no ouvido do outro que esse falou daquele outro, etc. Isso causa intrigas. E aí o que é que as pessoas chegam? Ao invés de praticarem a caridade moral, que é aquela que a irmã Rosália fala no Evangelho, no capítulo 13, item 9, quando fala da caridade moral, ela diz que nós temos que nos suportar. Olha só. Quando eu li isso, eu disse, está dizendo para suportar, mas eu teria que ter tolerância. Mas eu entendi, ela ampliou o termo. Porque suportar quer dizer o seguinte, se eu pegar um peso, botar na minha mão, um elástico, esse peso ele vai elastecendo, vai tendo tolerância até o ponto que quebra, não é isso? Mas suportar também é o sentido de apoiar. Então, alguém que vai, eu apoio, não deixo cair, vou levantando. Então, ela ampliou o termo. Entre nós temos que nos suportar nesse sentido. Tolerarmos até onde vai esgarçando esse ponto meu, porque cada um tem um limite, mas também apoiar quando o outro está caindo, quando o outro está em tudo, para que nós possamos unir. Como nós não exercitamos isso, o que é o melhor? Rompe. Rompe. Aí eu acho que aquele peso é grande, esquece que ninguém recebe fardos pesados nos ombros. Esquecemos que tem um jugo, que esse jugo ele é suave. Mas o fardo só é leve se o jugo for suave, se eu aceitar Jesus na vida. E nós estamos no laboratório. O que é esse laboratório? Quando nós lemos a nossa história, nós vamos verificar na história de que houve guerras fratricidas, usamos o nome do Cristo em vão, brigamos pelo nome dele, buscamos uma cidade dita santa com um túmulo vazio que não adiantava de nada. E essa história que eu estou lendo é a história do outro, né? Isso é para o espírito mortal. Mas para o imortal, eu estou lendo a minha história. Aí quando chegamos na casa espírita, aí começam os embates, e aí a gente recai e revisita o passado atávico, e aí brigamos. Do mesmo jeito. Eu me junto com os dois ali, faço uma fofoca daqueles três, não sei o quê, de repente vai. Aí quando eu faço isso, qual é a sintonia que eu estou mandando para o alto? Ligando a quem? Os mentores da casa? Porque eu ainda não estou ligado a ele. Para eu ligar os mentores da casa, eu tenho que fazer uma luta íntima muito grande para que eu possa sintonizar com ele. Mas o meu normal é essas vibrações que eu exalo com tanta facilidade que eu sintonizo com eles que estão do outro lado. E aí eles potencializam. E eu passo a ser instrumento deles, e de repente a casa rui, divide, e eu vou sair daquela casa e vou fundar um grupo, os outros dois saem, vai fundar um grupo, ficaram aqueles três naquela casa, porque estão os três lá. Dividimos. Mas a matemática divina, ela na divisão, ela multiplica. Aí eu vou com mágoa, ele vai com mágoa, e aí lá eu vou aprender, eu vou fazer a casa, etc. Longe desse, que eu perdi uma grande oportunidade de estar próximo para fazer, e talvez lá eu comece, então, com outros, que eu não tenha tanto vínculo como estava aqui, a começar a um trabalho que eu talvez tenha mais facilidade. Mas eu vou ter que reencontrar lá na frente. Eu adiei. Ao invés de fazer agora, eu adiei para estar lá na frente. Mas vamos ter que estar juntos. Não vamos estar separados.
Porque foi junto que destruímos e juntos nós teremos que construir. Isso acontece no movimento espírita. Não tenho dúvida, não. E é por isso que a gente faz essas escolhas que estamos fazendo. Por favor. Godinho, eu preciso fazer outra pergunta. Faça tantas quantas puder. Eu não vou falar que é uma amiga minha em nenhum lugar, porque a gente aqui já sabe da situação. Nós moramos na região de Central Flórida e tem uma casa espírita específica lá que está adotando um tratamento de como é que chama? Apometria. Apometria. Uma casa grande, nossa, de pessoas muito queridas. A minha pergunta é, qual o nosso papel? Nós que somos de outra casa. Muito bem. É interferir? É levar a nossa postura? É pedir auxílio à federação, ao movimento? Ou é deixar acontecer? Como nós devemos agir? Então, veja bem, o movimento espírita ele se organiza da seguinte forma, respeitando a liberdade e a independência das instituições. Por isso que não tem uma hierarquia. Ninguém manda em ninguém. No Brasil, a Federação Espírita Brasileira coordena o movimento espírita. Ela não manda em nenhuma federativa. Assim também fora. Aqui na Flórida, a federação ela não manda na Casa Espírita. A Casa Espírita ela é livre e é independente. Agora, vamos raciocinar com a independência. Ela tem independência jurídica e administrativa, porque ela é responsável pelos atos dela perante o ordenamento jurídico do país e perante o alto. Mas nenhum de nós que trabalhamos para o Cristo temos independência para fazer da doutrina espírita o que nós queremos. Nós não temos independência. Ao contrário, nós temos dependência. Nós somos subjugados, se assim queremos dizer, à égide do Cristo. Não temos o direito de mudá-la ou de fazer algo diferente daquilo que está previsto no corpo doutrinário. Então, nós não temos dependência nesse sentido. Nós temos a independência, sim. Por isso que nós temos que nos unir, porque todas as casas se propõem, ditas espíritas, a estudar, divulgar e viver a doutrina. Se eu estou estudando, estou divulgando ou vivenciando algo que está fora da doutrina, minha esposa diz assim, quem tem boca diz o que quer. Eu tenho um aparelho, eu boto o nome que eu quero. Então, se eu posso botar o nome de centro espírita, eu não sou um centro espírita. Porque as minhas ações não estão correspondentes. Então, devemos ter muito cuidado, porque há práticas que surgem que não são espíritas. Não está no corpo doutrinário. E por invigilância eu as admito, eu as aceito, sem raciocinar. E a partir daí, sou uma casa espírita, bem, mas é o início para desvirtuar aquele propósito ao qual me comprometi. Nós não podemos interferir, porque somos livres para agir de acordo com o nosso livre-arbítrio. Então, nem a federação, nem as outras casas espíritas podem. Por quê? Nós não podemos violentar as consciências. Agora, nós podemos fazer muita coisa. Podemos orar, podemos vibrar, podemos conversar, podemos dialogar, podemos explicar. Mas se desejarem permanecer, nós não podemos fazer nada. Imagine o anjo guardião de alguém que decidiu suicidar-se. Ele podia interferir, né? Deus, que é o Criador, não interfere. Vai até um limite aonde deixa, porque somos responsáveis pelos nossos atos. Porque se interferir, a gente passa a ter responsabilidade que nós não tínhamos. Porque a nossa era de observar como anjo guardião, de ajudar, de ir até um limite, porque a partir dali a responsabilidade é de quem age, é do próprio. Então essas casas que colocam práticas que não são doutrinárias, que a apometria não é espiritismo. Então as pessoas têm que tomar uma decisão. Se nós, no movimento espírita, pudermos respeitosamente chamar, conversar,
tiver essa abertura, façamos. Mas que nós não pratiquemos isso, não coloquemos na casa espírita. A apometria é uma prática que tem lugar na área do saber em qualquer lugar. Assim como também as práticas terapêuticas ligadas à psicologia, à psiquiatria, que têm o seu lugar nos laboratórios próprios. Assim como meditação, yoga, assim como a questão da cromoterapia, etc. Tudo isso tem o seu espaço, mas não na doutrina espírita. Por isso que Kardec colocou claro o que é o espiritismo, que tem o título do livro. Suponhamos que eu esteja na rua. Você é espírita? Digo, sou. A pessoa não conhece espírito, mas eu vejo assim, o que é o espiritismo? Como é que eu respondo como espírita? Aí eu vou, se eu não souber, é porque eu não me convenci daquilo. Mas como eu sei, eu vou dizer, olha, meu irmão, a doutrina espírita é uma ciência que, ao mesmo tempo, ela é uma ciência de observação e uma doutrina filosófica. Uma ciência. Ao mesmo tempo, nessas duas características, eu digo exatamente. Olha, como ciência prática, ela veio nos ensinar a vida de relação entre os espíritos. Espírito? O que é espírito? Somos todos nós, porque somos imortais. E o espírito imortal, ele vive nos seguintes tempos ou aspectos. Agora, nós dois estamos conversando, somos dois espíritos na dimensão material, uma dimensão densa. Mas quando nós morremos, que não é morte, porque essa ciência nova me ensinou que a morte não existe, dizendo o seguinte, que a morte é um veículo da vida para outra dimensão. Opa! Um veículo da vida, quer dizer que a gente não morre, eu tenho uma vida que um veículo me conduz para outra dimensão que eu não vejo. É como se eu chegasse agora, pegasse um metrô e fosse estacionado em outra estação, e lá ninguém me via. O veículo foi o vetor. Então a gente chama de morte esse veículo, que é o momento de um portal que eu saio, abandono uma casca para ir para uma outra que você não vê. Então ela me ensina isso. Então os espíritos se encontram nesta dimensão, nessa outra dimensão que nós não vemos, se preparando para sair dessa dimensão que nós não vemos para que nós estamos, ou saindo dessa, pelo veículo chamado morte, para outra dimensão. Então tem 4 estágios. Encarnado, desencarnado, ou encarnando, ou desencarnando. E ainda mais 2. É o encarnado influenciando o desencarnado e o desencarnado influenciando o encarnado. Esses são os estados que os espíritos se encontram. Então essa doutrina prática, ela vem nos ensinar a vida de relação entre os espíritos. É por isso que o seu laboratório é reunião mediúnica. Porque numa reunião mediúnica, eu consigo, através do instrumento médium, nesse laboratório, me comunicar com os que já nos antecederam. Me ensina essa vida. Mas ela também veio nos ensinar a vida de relação entre eu e você, que está aqui encarnado, como é que eu devo lidar com você. Se eu devo ser fraterno, se eu não, se eu tenho que brigar com você, se eu tenho que conquistar as coisas te derrubando, te matando ou não. Ela vem nos ensinar isso também. Vem nos ensinar como é que esses espíritos se comunicam lá no plano espiritual. E vem nos ensinar como é que essa relação se dá entre ambos os planos da vida. Isso é a ciência prática. Agora, como doutrina filosófica, tem um assunto muito importante, sabe qual é? É que ela nos ensina que nós somos responsáveis por todas as consequências morais decorrentes dessa relação. Isso é o espiritismo, que, em síntese, é a ciência que ensina a minha origem, como espírito imortal, de onde nós viemos, a nossa destinação para onde nós vamos. Ponto. Está no horário? Não, eu tenho uma pergunta quando você tem. Tá bem. Então, isso é que é a doutrina espírita. Então, na hora que eu estou diante dessa ciência nova, eu tenho tudo para viver bem com o meu próximo. Ela veio com essa finalidade. Ela não veio para me ensinar técnicas terapêuticas de apometria, e nem o laboratório que ela ensinou, mediúnico, ela não contempla esse tipo de prática. Ela tem uma ciência própria que nos ensina através de um manual que é chamado Livro dos Médiuns, e lá não contempla isso, não contempla outra forma.
Porque esse laboratório tem um objetivo nobre, que é o objetivo do diálogo, o objetivo do acolhimento. Porque no diálogo o que fala mais importante não são as palavras. Porque tem muitos espíritos que desencarnaram, ele chega na reunião mediúnica, ele vem tão perturbado, tão necessitado, que as palavras não fazem eco. Ele chega com dor, com problema, e você vai falar para ele de Jesus? É por isso que no diálogo o que é mais importante é você impregnar o sentimento. Porque quando você dialoga com o espírito, você coloca o seu sentimento para ele, o sentimento toca as fibras mais íntimas. E ele vem primeiro, ele sente, aí ele se alimenta, se apazigua, depois as palavras vão fazer sentido para ele. É igual eu chegar com fome num lugar e a pessoa quiser me ensinar 2 mais 2, eu não vou aprender 2 mais 2. Vai entrar, eu quero a comida, eu quero a água, beber, sede. Alimenta primeiro, depois que eu apaziguei essa necessidade que é tão tremenda naquele momento de primária, aí você vai me dizer 2 mais 2, eu vou raciocinar. E que beleza, a lógica. Primeiro o sentimento. Amai-vos. Depois, instruí-vos. Então essas práticas não fazem parte da doutrina espírita. Agora, se eu me compromissei em divulgar a doutrina e eu as escolho, cada um dará conta da sua administração. E nós devemos orar. E nos colocar à disposição para ajudá-los, sem crítica, sem isolá-los, mas ampará-los nas nossas vibrações. Para que reconheçam que o objetivo daquela casa não é esse. O objetivo daquela casa é estudar, divulgar e viver a doutrina. Então, o que não é doutrina, se alguém bota na casa, é problema de quem põe. Andréa.